Olá, graça e paz, meus amados irmãos. Como é bom poder estar mais uma vez aqui junto com você daí e nós daqui, mas para juntos compartilharmos da palavra de Deus, estamos orando num momento tão importante como esse, né? Momento de reflexão, momento de meditação, momento de compartilhar das grandiosidades, né? Das bênçãos de Deus para nós, mas também daquilo que Ele deseja para o seu coração. Sou o pastor Luiz do Simário, da Primeira Igreja Batista aqui em Alagoinha, Pernambuco. E louvo a Deus pela oportunidade de poder, mais uma vez, ter o privilégio de ler com você um texto e poder falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se você, porventura, ainda não se inscreveu no nosso canal, você vai lá, Pastor Luiz do Simário, se inscreve no canal, ativa o sininho e todas as vezes que nós mandarmos um vídeo, você vai poder receber aí de imediato, tá bom? O texto que nós estaremos lendo nessa noite é um texto lá no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia. Se você tem o Novo Testamento em casa também, você vai poder compartilhar, você vai poder ler. E no capítulo número 3, no verso de número 7 em diante, a palavra de Deus ela vai falar de algo que nos chamou bastante atenção durante esses dias que nós estávamos lendo. Portanto, peço para que você possa abrir Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7 em diante, quando diz assim, na versão que nós temos em mão: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus? Pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nesse momento, para que venhamos a falar não de nós, mas daquilo que Ele deseja. Oremos então. Deus amado e querido, nós te louvamos por essa tão rica oportunidade de poder nos alimentar da Tua Palavra, mas também, ó Deus, poder falar a cada coração nessa noite. Que essa palavra possa edificar as nossas vidas, mas também que essa palavra possa ser, ó Deus, aquela palavra que as pessoas vão ouvir e vão crer, porque ela mesma diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa esperança, o nosso desejo, e te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o livro do Apocalipse, temido por alguns, na verdade é um dos livros mais incríveis que já podemos ler. O livro do Apocalipse está exatamente o texto em si, a palavra em si, o Apocalipse em si é o livro da revelação. E que revelação é essa? Na verdade, Deus, em toda a história, Ele sempre, de alguma forma, se revelou ao homem, revelou a sua vontade, revelou aquilo que Ele deseja para a nossa vida, revelou como nós podemos ter vida abundante, revelou como nós podemos seguir no caminho, revelou o amor que Ele tem por cada um de nós. E o livro do Apocalipse é exatamente um livro que tem esse sentido. É o livro de revelação, continua a revelação do amor de Deus em favor de cada um de nós. O autor dele, João, ele estava certamente voltando da ilha de Patmos e nesse período ele teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus dizendo: João, escreve essas palavras. No texto que nós lemos nessa noite, vai falar justamente de uma das igrejas que o Apocalipse, no início, ele vai falar de 7 igrejas que estavam ali na Ásia, mas nesse texto que nós lemos, ele fala especificamente de uma igreja ao qual tem por nome de Filadélfia. Certamente, a Filadélfia era um lugar e neste lugar havia ali homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas crentes. E vem a palavra do Senhor dizendo para que João escrevesse a respeito dessa igreja. E no versículo 7 diz com muita clareza: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. E quando ele fala do anjo da igreja, ele está falando do seu pastor, ele está falando daquele que governa a igreja de Deus,
do presbítero, daquele homem que o Senhor levantou para conduzir suas ovelhas. Quando ele escreve ao anjo da igreja, ele está escrevendo ao pastor, ao líder da igreja. E dentro desse contexto, algo nos chamou bastante atenção, porque ele vai dizer que uma coisa é certa. Ele está falando daquele que é e que sempre será, daquele que foi e sempre existiu, falando de Jesus. E, na verdade, quando ele chama Jesus de aquele que é santo e verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. E é impressionante, eu fico muito entusiasmado em ouvir essa palavra, em ver esse texto, quando ele diz, ele é aquele que tem a chave de Davi, e aquele que abre e ninguém consegue fechar, mas também ele fecha e ninguém consegue abrir. Olha que algo parece até contraditório, mas é exatamente assim que Jesus faz. E aí no versículo número 8, ele diz, eu conheço as tuas obras e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tendo pouca força, obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse foi o texto que nós lemos. É interessante que esse texto aqui nos leva a imaginar que porta aberta foi essa que João escreveu, que Deus pediu para que João escrevesse. E ao analisar essa porta, nós podemos voltar um pouquinho. E no Evangelho que o apóstolo João escreveu, nós vamos perceber Jesus fazendo a mesma afirmativa. Quando no capítulo 10 ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E é interessante que aqui ele vai dizer, eis que pus diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu queria nessa noite, mais uma vez, se já falamos sobre isso alguma vez, se você já ouviu algo sobre isso alguma vez, permita-me mais uma vez falar sobre essa porta. Primeiro, preciso que você entenda o contexto. O que João está escrevendo aqui, ele está falando de uma realidade. Naquele tempo, sabe aquelas pessoas que às vezes pensam que a porta da graça só pertence a elas, a salvação só pertence a elas? Nesse texto aqui, Jesus estava dizendo exatamente o seguinte, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E essa porta aberta era a porta da salvação, era a porta da transformação de vida, era a porta da transformação da família, era a porta da bênção, da alegria da salvação. E agora ele coloca aqui, e eu queria chamar a atenção nesse sentido, quando ele diz, eu pus diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, era essa porta que ele fala, é a porta da graça. Que antigamente, e o contexto aqui é bem interessante porque o que está acontecendo aqui nesse período é um momento em que os judeus, às vezes, eles pensavam que a salvação de Deus, né, era somente para eles, era somente para aquele povo, era somente a bonança, a boa vida, né, a vida de paz, a vida de prosperidade no sentido espiritual, a eternidade, o céu. O judeu pensava muitas vezes que essa oportunidade só quem tinha era eles. E aí então nós percebemos quando Paulo vai falar a respeito também de uma porta que se abriu no livro de Atos, nós vamos perceber, aliás, 1 Coríntios 16, versículo 9, o apóstolo Paulo falando nas suas viagens na missionária, ele diz que Deus abriu uma porta, uma grande porta, para eles quando estava pregando o Evangelho, ali em Éfeso. E é justamente sobre essa porta que eu quero me ater nesse momento. Quando o texto diz que pus diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar, essa porta ele está se referindo à porta da graça. E quando ele está se referindo a essa porta da graça, ele abre agora um parêntese, e eu queria que você pudesse pensar nessa noite sobre essa porta da graça, e que se você for olhar e ler no capítulo de número 1, o evangelista João, no versículo número 2, ele diz que, eu queria ler com você esse texto, ele vai dizer justamente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam a Jesus, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nesse contexto do Apocalipse, onde os judeus pensavam que a salvação era somente deles próprios, porque Jesus veio para esse povo, mas aí João vai dizer que ele veio para esse povo, mas o povo não recebeu.
É interessante, irmãos, que quantas pessoas já ouviram do Evangelho? Talvez você está ouvindo esse vídeo e você também conhece alguém que alguém já falou do amor de Deus para ele. Você conhece alguém que você mesmo muitas vezes já falou da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para essa pessoa, mas essa pessoa que recusa a tomar uma decisão lá de Cristo, assumir um compromisso com o Senhor. Nós conhecemos pessoas que já disseram, olha, eu já frequentei algumas igrejas, já fui em alguns lugares, mas eu não consegui permanecer. A essas pessoas, irmãos, a porta ainda está aberta, não sei até quando, mas ainda está aberta. E aí quando João ele vai dizer isso, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam dele do poder de serem feitos filhos de Deus, ele também está se referindo ao homem que certamente seria escolhido, ao judeu que naquela época guardava o Messias e achava, né, que somente ele seria salvo por ele. João está dizendo agora essa porta da graça, ela se estendeu a todos os homens. Eu pergunto a você nessa noite, você gostaria de adentrar essa porta? Você gostaria de ter essa oportunidade? A boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que o Jesus em quem nós cremos, o Jesus em quem mudou nossa vida, o Jesus a quem nós pregamos, o Jesus de quem nós falamos, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, que nos dá a alegria, a salvação de graça, é o mesmo que nessa noite certamente está falando ao seu coração. E voltando aqui o texto, no versículo 8, conheça as tuas obras. Uma coisa interessante, irmãos, meu amigo, é que somente Deus tem um atributo que é unicamente dele, que é a onisciência. E por isso, no versículo 8, ele diz, eu conheço as tuas obras. O salmista, no Salmo 139, nós lemos, ele vai dizer, o Senhor é aquele que me sonda e me conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar, o Senhor conhece tudo. Por que ele está se referindo a esse conhecimento de Deus? Porque Deus é um Deus onisciente. E o versículo 8 vai dizer, conheço as tuas obras. Deus conhece as suas obras. Deus conhece o que você faz. E mesmo conhecendo o que você faz, o que você é, ele diz, eu ponho diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta é a porta da graça da salvação. Então, você quer mudar de vida? A porta está aberta. Por enquanto, nós não sabemos até quando, mas a porta está aberta. Você quer mudar de vida? Quer que sua família seja alcançada por essa graça? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Eis que pus diante de você uma porta aberta. Conheça as suas obras. É interessante quando nós vamos pensar, irmãos, na realidade, quanta gente está aí vivendo uma vida totalmente errada e sabe disso. João vai dizer no capítulo 3, irmãos, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas aí na sequência do texto ele vai dizer, no versículo de número 16, 17, 18, ele vai dizer que Jesus veio, mas as obras das pessoas eram tão más que elas não deixou que a luz entrasse na vida delas. Mas que seja diferente com você nessa noite. Versículo 8. Conheça as tuas obras. Deus conhece o que você tem feito. Deus conhece o que você é. Mas mesmo assim, eu queria que nessa noite esse texto pudesse fazer com que você refletisse. Eis que pus diante de você, mesmo assim, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha que impressionante quando ele fala, eu conheço as tuas obras, mas sei que tem pouca força, mas obedecesse a minha palavra e não negasse o meu nome. Por isso essa porta está aberta. Que a sequência desse texto possa ser uma realidade na sua vida. Ele diz, eu conheço as tuas obras e pus diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E ao mesmo tempo ele sabe que você tem pouca força. Força às vezes de mudar de vida, de tomar essa decisão, de ser um crente, uma crente em Cristo Jesus. Mas aí você pode perceber que na segunda parte ele fala de obediência. Sei que tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está falando de uma coisa que aconteceu, mas que pode acontecer também na sua vida. Se você ainda não obedeceu a palavra, você possa obedecer e nunca
negue o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Mais uma vez, e a última vez, nos reportamos ao texto, quando ele diz: eu sei o que você tem feito. E mesmo assim, eu pus uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Abrace essa oportunidade. Mude de vida. E como a palavra diz, mudem de vida e deixarei que vivam na minha presença. Quer ser diferente? Quer ser um crente? Quer ser diferente? Quer ter a oportunidade de ver uma diferença enorme na sua vida? Entregue o seu caminho a Jesus. Receba Jesus como único e suficiente Salvador. Nada acontece antes que tomemos essa decisão de coração. E aí você depois me diz o que vai acontecer. Que Ele te abençoe. Multiplique a você, a sua fé, mas que você não perca essa oportunidade de ser uma bênção, de ser abençoado. Não vou dizer que é fácil, é difícil demais estar nesse caminho, mas é maravilhoso. E o maior bênção de tudo isso está naquele que persevera até o fim, porque ele será salvo. Deus te abençoe ricamente. Amém?